Salmos 41. Coração de um doente, Salmo de Davi ao regente do coro. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Eu disse: ó Senhor Deus, pequei contra ti. Tem compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade, ainda junta más notícias a meu respeito para sair espalhando por aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim cochichando e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem assim: ele está muito mal mesmo e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás porque faço o que é direito e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja agora e sempre. Amém. Amém. Que coisa linda esse salmo. Salmo 41. No início ele diz assim: felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. Ou seja, ele relata aqui que quando você é temente a Deus, que busca a Deus verdadeiramente, aí você vai ter alguns confrontos aqui nesta terra. Inclusive até o seu melhor amigo, aquele em quem você tanto confiava, almoçava, comia com você, ele se vira contra você. Será que hoje é assim? Será que mudou alguma coisa lá na época de Davi? E hoje, será que é assim? Quando você segue a Deus, segue a Bíblia, você é temente a Deus, faz as coisas corretas. Por exemplo, a gente participa de vários conselhos aqui no município de Foz do Iguaçu e é uma loucura quanta gente corrupta, quanta gente de má intenção, má índole. Olha, se Jesus não voltar logo, não sobrará ninguém, pelo jeito. Então, quando você busca as coisas corretas, aqui está escrito, olha que legal. Quando a gente está no caminho de Deus, né, a gente faz as coisas lindas, maravilhosas, a gente tem algumas dificuldades aqui nessa terra com os seres humanos, mas olha que o Senhor o protegerá, então Deus protege a gente. Então assim, quando nós seguimos a Cristo, nós vamos ter aí de Deus a proteção, Deus guarda a vida. Depois, Ele não os abandonar nas garras do inimigo. Nunca Deus vai deixar a gente nas mãos do inimigo. Jamais isso. Ele os ajudará e lhes dará saúde novamente. Ou seja, Deus também não gostaria que você ficasse aí acamado. Isso não acontece. Por quê? Porque Deus está contigo. Então nós tivemos ontem mesmo aqui uma situação, uma pessoa veio pedir na realidade uma moradia. Eles estão 2 meses atrasados de aluguel e estão desesperados, cortaram, né, no dia anterior cortaram a água, são várias crianças, uma acabou de nascer uma criança, a filha dela teve um neném, então eles estão lá, não tem para onde ir, sem água. Aí eu conversei sobre o alimento, né? Tava eu e minha esposa e essa senhora falou que não tem alimento em casa. Então assim, olha só, aí eles vieram pedir para morar aqui dentro. A ONG aqui é 10 mil metros quadrados, é grande, é enorme, que daria até para comportar. Mas aí o Espírito Santo foi muito forte, porque me disse o seguinte, que não era para fazer isso, porque existe todo um tratamento de Deus, né? Deus me falou muito forte que se realmente eles estivessem na presença de Deus, jamais Deus permitiria essa situação. Então aí pegamos algumas coisas de alimentação e ficamos de visitar lá eles, devemos ir até hoje fazer a visita, arrumar cestas básicas, e a alimentação a gente vai realmente dar uma força e ajudar. Porém, a questão de morar aqui dentro, Deus é muito bom, porque Deus fala comigo da seguinte forma, Ele explica. Então, se trouxesse essa família para cá, ia dar problema, tumulto,
Por quê? Porque eles não estão alicerçados aqui em Cristo. Eles estão no mundo. E aí é um problema, vai haver conflito aqui com a gente, com o trabalho e tudo, né? Então, apesar que é totalmente ilegal também, eles nem poderiam vir aqui. Mas o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele revela, ele fala o porquê, o motivo. Se ele fala não, ele te explica o motivo. Se fala sim, ele é perfeito, é harmonioso, né? E aqui tá, então ó, aqui diz que se você é temente a Deus, você terá toda a segurança, você terá a saúde, você não terá essas dificuldades. A Bíblia fala que quem é temente a Deus não terá necessidade de alimentação, de comida, de bebida, de roupas, entendeu? Por quê? Porque Deus provém. Agora, o problema é se você está aí torto, né? Aí você terá as dificuldades. Para que as dificuldades? Para vir a Cristo, porque Deus te ama, é por isso. Como Deus te ama, então o que acontece? Deus te dá, te permite as dificuldades para você levantar a cabeça e ter só o céu para ver. Entendeu? Então Deus, ele é maravilhoso. Aí precisa entender isso. Então essa pessoa, eles estão lá sem comida, sem bebida, sem água, criança pequena, recém-nascida, a mulher pediu a casa, 2 meses de aluguel atrasado. Por que tudo isso? Está aqui, está escrito aqui. Então vale a pena seguir a Deus, vale a pena, gente. Só que quando você faz isso, aí que acontece? Ó? Então, quando as pessoas elas pegam e seguem verdadeiramente a Cristo, o que acontece? Acontece que você nesta terra, seus parentes, familiares, os melhores amigos, eles vão te ver de um olhar totalmente diferente. Né? Por quê? Eles vão ser contrários a você, vão falar um monte de coisa, vão, né? Inclusive fala assim, ó, que no 9, até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Olha só, melhor amigo. Né? Então você passa a ter Deus com você, Deus te provendo todas as coisas necessidades, Deus te protegendo, mas neste mundo, o ser humano, as pessoas, elas passam a te ver diferente. E vários, né? Ó, o 6 diz assim, se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade. E ainda junta más notícias a meu respeito para sair espalhando por aí afora. E hoje existe isso. Pessoas vêm na sua casa visitar você e pega e sai falando, fofocando de você depois pro pessoal. Aí, inclusive parentes. Existe isso ainda? Olha, a Bíblia foi escrita há milhões de anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, né? E olha só, existe isso. Hoje é a coisa mais natural. Então vem na sua casa, até come, bebe, e daí ele sai aí falando, fofocando de você. Aí você precisa entender que na realidade Deus está colocando ali uma alma para ser tratada e ser salva, porque você já foi. E se você já foi, você não pode nem ficar com ódio dessa pessoa. Você não deve fazer isso. Você deve orar por ela, ter paciência, achar meios. O Espírito Santo vai te conduzir para você achar meios de poder trazer esta pessoa como você foi salvo. Né? Deus te livrou de várias situações, a mesma coisa. Então, aí Deus coloca essa pessoa aí para você, para que você trabalhe com ela e seja salvo. Porque a ideia de Cristo, Jesus Cristo, veio a essa terra para salvar almas, tá certo? Então, quando a gente entende isso, a gente nem fica nervoso com essas pessoas. A gente passa a entender que existe um mundo espiritual. Então, na realidade, não é força física. A nossa batalha é contra espíritos, né? Aí vale todo mais um estudo ou algo assim, tá? Mas aqui, esse Salmo 41, gente, ele é maravilhoso. Quando você temente a Deus, você tem aí vira água e óleo. Os seres humanos dessa terra, os seus amigos, né? Existe aí um confronto na realidade, mas você com sabedoria, você vai ver que isso é que Deus que permite para que você ajude essas pessoas. E você tem toda a proteção de Deus. Saúde, alimentação, você tem aí as graças, as bonanças, o amor e o carinho de Deus. É melhor, eu sempre digo que é melhor ter Deus conosco do que todos os seres humanos desta terra. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz.